Agora a gente segue aqui o Fala Espírito Santo com outro assunto. Uma briga de um ex-casal terminou em agressão. A mulher foi atrás do ex-namorado na casa dele. Só que quando ela chegou no local, viu ali uma festinha rolando. Gente, ela partiu para cima do homem com um facão. Vamos ver. O vídeo gravado com um celular mostra uma mulher em fúria. Com um facão na mão, ela quebra um carro na calçada. Quebrando tudo. O veículo ficou destruído, vidros quebrados, a lataria amassada e arranhada. O automóvel é desse empresário de 29 anos. O rapaz sofreu alguns ferimentos. Ele diz que tentou se defender da ex-namorada, que chegou armada com um facão na casa dele, onde acontecia uma festa. A jovem, com ciúmes, não aceitaria o fim do relacionamento, que durou 2 anos. Durante a confusão, ele também danificou o carro da ex. Eu estava na minha residência atual. Eu me separei recentemente, uns 30 dias, da minha ex-mulher. E eu estava entre amigos lá em casa. Do nada ela chegou com um facão e veio para cima de mim, veio para cima do pessoal, desferindo facãozada. E eu corri para dentro de casa. Ela cortou tudo meu carro. No facão, ela queria me matar. Ela não aceita o fim do relacionamento. Ela não aceita o fim do relacionamento e tá fazendo isso. O ex-casal prestou depoimento na delegacia. Os dois acabaram liberados. Foi registrado um boletim de ocorrência de danos materiais e lesão mútua. O caso será investigado pela Polícia Civil. A advogada que representa o empresário não quis gravar entrevista, mas disse que vai apresentar os vídeos como prova a favor do cliente. O facão usado pela mulher ficou apreendido. Os carros vão passar por perícia. Eu espero só que ela me dê paz e siga a vida dela. Olha aí até que ponto o ciúmes pode levar. A gente sabe, né, que aceitar o término de um relacionamento, vamos falar a verdade, vamos abrir o coração, é difícil, não é um processo tão simples assim, acabou, você segue sua vida, eu sigo minha vida. O que a gente precisa aprender, entendeu? A gente precisa entender que acabou, se a outra pessoa não quer mais, a gente precisa seguir nossa vida. E atitudes assim, se bobear, afastam mais ainda, não é verdade? E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Então vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? E a gente também recebe aqui a Elziane Rocha, que vai falar pra gente também sobre situações em que ela soube colocar um ponto final no relacionamento. E vida seguiu adiante, Elziane? Sim, boa né? Tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Então, é vida que segue, né, gente? A gente vive um mundo onde que tá tendo muita dependência emocional, né? Então, o ciúme acaba sendo muito doentio, né? Um pelo outro. Mas eu acho que é vida que segue. Se não dá certo, é melhor acabar agora, porque às vezes acontece até um feminicídio, né? Que tá acontecendo muito hoje em dia. Mas eu acho que quando tem um fim, eu acho que não vale a pena muito ficar correndo atrás, não, né? Se não tá legal o relacionamento, eu acho que não vale a pena ficar insistindo. Mas é difícil, né? Vamos falar a verdade, nesse sentimento aí, ó. Vida que segue, sentou, conversou, olha, não dá mais. Ok, aí a pessoa começa a digerir, processar essa informação. Nem sempre todo mundo processa, nem sempre todo mundo consegue, Elza. Por que é difícil assim? Muitas pessoas confundem zelo com posse. Quando a gente termina uma relação, o luto ali se instala. Então, o que mais dói é ver o outro sendo feliz sem a gente. Ver o outro feliz incomoda, porque morrem sonhos, projetos. E aí você vai vendo aquela outra pessoa vivendo a história que você queria ter vivido com a outra pessoa. Você vai vendo aquela pessoa feliz da vida sem você. E isso machuca o nosso ego. Quando a gente vê um caso desse, onde a pessoa se desestabiliza e quebra e fica violenta, a gente não pode julgar, a gente tem que tentar compreender o que está acontecendo do ponto de vista dos sentimentos. É óbvio que uma ação dessa não se justifica, mas a gente consegue explicar. Quando alguém termina com a gente e de prontidão não vive aquele luto que a gente espera, né, ficar quieto, não se envolver com ninguém, muitas coisas são acionadas.
Rejeição, frustração, traição, engano, isso tudo faz com que a gente fique tão desestabilizado, tão perdido, que a gente se torna um vingador. Aí a gente quer vingar. Quando você entra nesse mecanismo de vingança, você se perde e aí você corre o risco de causar dano ao patrimônio, dano a si mesmo, dano à vida do outro. Na vingança você perde a sua dignidade, você perde a sua honra, você perde a sua moral, você pode perder inclusive a sua liberdade civil. Então, quando a gente está vivendo uma relação e ela acabou, aquilo está ferindo muito a gente, está machucando muito a gente não está sabendo lidar, Roberta, nós temos que buscar ajuda para falar sobre isso. Existe um limite para que a gente entenda, olha, tá doendo, tá insuportável viver sem aquela pessoa, não tô conseguindo, e aí as amigas, a família vem, ai amiga, vida que segue, né? Você já aconteceu com alguma amiga sua também, que ela colocou um ponto final no relacionamento, ou o namorado colocou um ponto final com ela, e aí você já deu esse conselho? Sim. A maioria dos casos eu falo que vida que segue. Porque eu acho que quando você está infeliz no relacionamento, por mais que a pessoa faça milhões de promessas que vai ter melhora e não tem melhora, eu acho que é melhor dar um fim e vida que segue. Então, só que aí a gente vai dar esse conselho, só que a pessoa na prática não consegue. Tem um prazo limite, Elza, para ela buscar essa ajuda? Olha, Roberta, é tão complexo, porque é o seguinte, às vezes a gente termina uma relação porque aquela relação é patológica, mas a gente continua amando aquela pessoa. Fazer esse processo de aceitação, que é a última etapa do luto, é muito difícil e demora. Vai passar por muita... Um luto ali é instalado, é como se você tivesse perdido de verdade para sempre o grande amor da sua vida. Então vai vir a negação, eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu não acredito que enquanto eu tô aqui chorando, ele tá lá curtindo com outra. Ai, não é possível. Aí você fica revoltado, você fica com raiva, você tenta barganhar. Poxa, se eu tivesse aceitado mais, talvez ele estivesse aqui comigo. Então, passa pela negação, passa pela raiva, passa pela depressão. Tem gente que fica muito, muito chateado, muito deprimido, paralisa a própria vida. Então, até a aceitação acontecer, demora. E quanto mais a gente demora para poder elaborar esse sentimento, porque o luto tem que ser vivido, gente. A gente tem que lidar com essa dor. Não adianta pensar, eu terminei, vida que segue. Não é tão simples. Vai doer e dói muito. Depende muito da simbologia que aquela pessoa tinha na nossa vida. Às vezes aquela pessoa era tudo. Era nossa família, era nosso melhor amigo, era o nosso amante, é pai dos nossos filhos, nós tínhamos família, nós tinha cachorro, nós tinha carro, tinha patrimônio. Então isso tudo tem que ser considerado. Se tá doendo demais, tá pensando em fazer alguma coisa contra a pessoa, tá pensando em fazer alguma coisa contra si mesmo, tá ficando perdido, pensa que não vai conseguir ser feliz se aquela relação não reatar, não tá suportando ver aquela pessoa dando continuidade na existência dela sem você, busca ajuda terapêutica para lidar com essas emoções e outra, fortalecer também essa autoestima que com certeza está fragilizada. Por quê? Porque tem uma rejeição ali instalada. E nessa tentativa de chamar a atenção, porque isso que a gente viu que essa mulher fez é para chamar a atenção. É o desespero. É o desespero. Ela foi atrás do homem, interrompeu a festinha dele, que ele estava ali em casa com os amigos, começou a quebrar tudo, partiu para cima dele. É uma sensação de desespero que ela deve ter sentido, né? E aí a gente se pergunta, será que essa atitude pode acabar afastando, tirando todas as chances, embora não seja isso que ela tenha que trabalhar dentro da cabeça dela, né, dentro do coração, a chance de voltar, e sim melhorar a autoestima, né, Elza? Mas será que ela acaba afastando todas as chances de reatar com ele? Se fosse com você, Elziane, se o homem chegasse fazendo toda aquela cena, isso afasta mais ou te faz repensar numa segunda chance? Eu acho que afasta, né? Porque, querendo ou não, teve agressão, né? Então, afasta sim. E não só agressão, mas teve a violência patrimonial também. Sim, então. Né? A agressão física ali teve um peso enorme, teve. Mas só de ver a pessoa quebrando tudo, né? Isso é frustrante? É frustrante. Eu acho que a pessoa também tem que ter um tratamento, né, psicológico, porque saiu de si, né, naquela situação ali. E aí, Elza Leite, afasta ainda mais? Acaba com as chances? Com certeza, sabe por quê? Primeiro que a pessoa se expõe a um nível muito... Ela se ridiculariza.
O outro olha para ela sem admiração e sem respeito. E para que a gente se relacione, a gente precisa admirar e respeitar o outro. Então, a pessoa do outro lado, que foi vítima de toda essa agressão, de todo esse desequilíbrio, fica desconfiada, fica com medo, não respeita mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas reações, porque esse tipo de vingança deixa a marca para sempre. Deixa a marca na sociedade, essa pessoa pode inclusive sofrer vários tipos de retaliação, né? Ser apontada como alguém desequilibrada, alguém maluca. Então não vale a pena a gente se humilhar tanto, a gente se arrastar tanto para o outro voltar. A gente tem que entender, gente, que ninguém é de ninguém. Nós não somos donos do outro. Para a gente se relacionar, duas pessoas precisam decidir estarem juntas. Isso precisa ser voluntário. Se o outro não quer mais estar com você, você precisa trabalhar isso na sua cabeça. Assim como existe o fim de uma relação, existe o começo de outras relações que podem ser tão boas quanto aquela. E a gente tem que respeitar o direito do outro de não querer mais estar conosco. Vamos conversar agora, incluir mais uma convidada aqui para esse bate-papo, a Zemar Trancoso, gente. Ela também já superou o fim de um relacionamento. E pensa numa pessoa que tem uma autoestima. Como é que você conseguiu, Zemar, dar a volta por cima e fazer a vida continuar seguindo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, quem nos assistindo. Eu acho, Roberta, que em primeiro lugar nós temos que se amar. A gente não tem que pegar migalha e ficar sofrendo por migalha de homem. Entendeu? Não deu certo, cada um segue a sua vida. Procura uma psicóloga, faça um bom tratamento, vai para uma academia, vai se cuidar, assiste uma série, procura os amigos e seguir a vida, porque eu acho que ninguém é obrigado a viver com a gente. Se a pessoa não ama a gente, Roberto, nós temos que respeitar a pessoa, a não obrigar a ficar com a gente. Isso aí é ridículo que ela fez. O que tem a ver o carro? Então, eu acho que isso aí termina todas as chances de um outro aproximação, entendeu? Que uma pessoa desequilibrada, uma pessoa dessa. É claro, a gente tem o sentimento da raiva no momento de término, é claro que tem, né? Mas a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. Tudo que a gente sentir, a gente sair fazendo, né? Então, não tem cadeia nesse mundo que dá conta da população. Agora, a Zemar, ela continua com a gente, a Zemar? Eu quero saber o seguinte, o que para você foi crucial, muito importante para você seguir a vida? Eu acho que a gente perdeu a conexão com a Zemar, mas, Elza, eu queria que você deixasse dicas na prática. Por exemplo, a pessoa está em casa agora com o Poeira Fala Espírito Santo, ela está sentindo aquela dor. O que ela pode fazer? Fazer uma atividade física, ajudar a liberar os hormônios da felicidade? De que forma? Ajuda a gente. Melhor coisa é falar. Busca alguém instruído, maduro, temente, busca um terapeuta e conversa. Olha, esse término me frustrou demais, eu me senti traída, ver que o outro está vivendo sem mim me machuca profundamente, eu não consigo esquecer, a vontade que eu tenho é ir lá e fazer uma besteira, mas eu não posso me perder no meio disso tudo. Então, na medida que a gente vai elaborando, a gente vai falando, a gente vai se curando, a gente vai se escutando, e o psicólogo, o que ele faz? Ele não vai te julgar, né? Ah, você é uma doida, desequilibrada. Ele vai acolher o seu sentimento, vai tentar compreender o que está acontecendo e ele, junto com você, vai criar uma estratégia para que você tenha um comportamento assertivo, onde você não precise se expor ao ridículo, onde você tenha inteligência emocional e aprenda a aceitar que o outro tem o direito de continuar existindo do jeito que ele escolheu. E você pode e deve recomeçar a sua vida com uma outra pessoa no tempo certo, depois de que a ferida tiver sarada. A gente perdeu mesmo a conexão com a Zemar, mas eu bati um papo com ela antes nos bastidores e ela falou detalhes importantes que ajudaram a seguir a vida, né? Atividade física, ela falou que entrou pra academia, passou a se amar mais, se cuidar mais, o que interfere na autoestima. Amigos, ter bons amigos para você sair, para você conversar, para bater um papo. Então a gente precisa buscar tudo aquilo que nos faz, né, rever, ressignificar esse momento. E outro excelente conselho é: para de buscar informação sobre o passado. Para de ir para a rede social, para de ficar fazendo perguntinha, para de ficar perseguindo, seguindo a pessoa. Se acabou, acabou, tá no passado. Às vezes a gente não pode só terminar uma relação, a gente precisa romper aquele vínculo. Veio alguém trazer notícia: você tá sabendo que o seu ex está com outro?
Deixa eu te pedir uma gentileza, ele é meu ex, eu não quero saber dele, eu não quero ter informação de alguém que já fez parte da minha vida. Eu desejo tudo de bom pra ele, mas eu desejo ainda melhor pra mim. Então, por favor, não me conta não quero saber porque não me faz bem. Tá certo. Obrigada, Eusiane, pela sua participação. Eusiane, agradeço também, viu? Obrigada. Seu ponto de vista, sua contribuição de que vida que segue, né? Vida que segue e se amar primeiro, né? Para você amar o companheiro, você tem que se amar primeiro, né? Tá e certo. Reciprocidade, né, gente? Tem que ter reciprocidade. Verdade. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, Elza. Um beijo também para agradeço. Zemar. A nossa conexão caiu, mas o beijo está no ar.